Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas envolvendo o autismo. E um dos meus convidados é o Dr. Cassiano Forcellini, neurologista. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. A nossa outra convidada é a Saula Yunis, presidente da Associação dos Amigos da Criança Autista. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos também. Então eu gostaria de iniciar a nossa entrevista comentando um dado muito importante da Organização Mundial da Saúde, que de 1 a cada 160 crianças é diagnosticada então com autismo. Sim, dependendo do contexto, até mais comum. Por exemplo, entre meninos, existem estatísticas de 1 a cada 60, 1 a cada 52 meninos. Entre meninas é um pouco menos comum, em torno de 1 a cada 200. Há uma frequência média, isso varia de país a país, mas os estudos americanos apontam para essa incidência, ou seja, independente de qual país, é uma condição mais comum em meninos, o autismo. E o diagnóstico ele é feito nos primeiros 3 anos de vida, seria isso? Ou alguns sinais aí podem ser observados pelos pais ainda antes desse período? O ideal seria que o diagnóstico fosse feito o mais precoce possível. O autismo é uma condição neuropsiquiátrica que tem causas muito diversificadas. Hoje em dia tem muitos estudos, por exemplo, sobre a genética do autismo. Pois sabemos que tem crianças que têm autismo por causa de algum distúrbio genético ou porque tiveram uma malformação cerebral congênita, o cérebro se formou com algum defeito. Mas também tem crianças com o cérebro anatomicamente perfeito e que têm autismo. E que provavelmente isso está ligado à questão de heranças genéticas não muito bem determinadas. Isso é algo que está sendo estudado agora, ainda é precoce. Talvez isso responda porque meninos tenham mais do que meninas, né? Porque, em geral, embora nem sempre, é um pouco mais comum nos meninos problemas genéticos do que nas meninas. Mas os sintomas do autismo, eles podem facilmente ser confundidos com outras coisas. Então, existem 2 grupos básicos de sintomas de autismo, que são linguagem e inteligência, e o outro grupo é o grupo de relacionamento, relação interpessoal. Por exemplo, é comum que crianças com autismo tenham dificuldade de linguagem, tenham dificuldade para aprender a falar, tenham dificuldade de ter a expressão da linguagem, de começar a falar na época certa. Então, um dos sintomas que deve levar a pensar é o atraso na linguagem. Existem outras causas, mas uma criança começa a emitir as primeiras palavras entre 1 e 2 anos de vida. Então, tão precocemente quanto isso, a gente já pode começar a desconfiar. 70% das crianças com autismo têm retardo mental, ou seja, déficit cognitivo hoje chamado. Então tem dificuldade de aprendizado. Isso também pode ser uma criança que está se desenvolvendo neurologicamente, aprendendo mais devagar, pode ser um sinal também. Por outro lado, existe toda uma gama de sintomas comportamentais que podem fazer parte do autismo. Por exemplo, a dificuldade em se adaptar a mudanças de rotina. A dificuldade de conseguir dormir sozinho, a necessidade de ter sempre alguém dormindo junto. Aparente insensibilidade à dor. Algumas crianças autistas elas se machucam e não têm aquela reação esperada à dor. Automatismos, digamos, crianças que ficam fazendo atos automáticos sempre iguais, principalmente quando contrariados, quando com uma mudança de rotina, quando tem dor ou algum outro desconforto e por ter uma dificuldade de linguagem não conseguem expressar isso. Atos rotineiros, por exemplo, fixação por algumas coisas, né? Fazer algumas coisas sempre iguais, sempre fazer aquilo. Outro sintoma, por exemplo, dificuldade em ir pegar uma coisa por si só. Às vezes a criança autista precisa pegar o pai ou o cuidador ou a mãe pela mão para que a mãe vá lá e pegue uma coisa para ele que ele poderia por si só pegar. E outro sintoma que deve chamar a atenção também, a
a dificuldade em encarar olho no olho. A criança autista é um mito, aquela história de que a criança autista não tem sentimentos, não tem interação. Ela tem tudo isso, mas ela tem uma dificuldade em trabalhar assim, a questão da adaptação, da empatia, a empatia de fazer a outra pessoa perceber o que ela está sentindo. Ela tem uma dificuldade de expressar isso. É um mito dizer que a criança não sente amor, não sente tristeza, não sente alegria, ela sente tudo isso. Mas ela pode ter dificuldade em fazer com que o cuidador, a outra pessoa, entenda isso, por sua dificuldade de expressão. Uma outra pista também é, por exemplo, a criança autista. O que se espera de uma criança autista que está com um carrinho ou está com uma boneca? Que ela brinque com um carrinho pensando que aquilo é um carro de verdade, né? E faz barulho, e brinca, e dirige. E uma criança com uma boneca, brinca com uma boneca pensando que é uma criança de verdade, um bebê, né? O autista ele tem dificuldade em extrapolar aquela imagem, aquele objeto, para o concreto, para o real, né? Que aquele carrinho é um carro de verdade. Então, por exemplo, é comum que um autista, em vez de brincar de carrinho, ele vire o carrinho e fique só balançando as rodas. E não brincando de carrinho como é o esperado. O mais importante é que eu elenquei vários sintomas, vários achados, mas uma dessas coisas isoladas não é autismo. O autismo tem que compor uma série, uma meia dúzia de elementos, e tem outros ainda, para fazer o diagnóstico. Então, a gente não deve se precipitar no sentido que, a criança tem uma coisa dessas e vai dizer que é autismo, não. Mas tem que no momento que se detecta que tem um probleminha ou alguma característica, procurar esses demais. E isso, os pais, os professores, os cuidadores, os monitores de creche, os professores de creche, os médicos, os pediatras, tem que estar atentos, porque quanto mais cedo se faz o diagnóstico e se implementam medidas específicas, principalmente medidas que não são medicamentos, medidas de psicopedagógicas, melhora o desenvolvimento dessa criança. Saula, você é mãe, então, do Vinícius, com 21 anos, que tem autismo. Explica pra gente como que foi pra senhora, como mãe, descobrir lá naquela época que seu filho tinha essa doença, as dificuldades, a falta de informação que se tinha principalmente. Sim, realmente a dificuldade era muito maior, né, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, mas hoje ainda há essa dificuldade pelo fato de muitas pessoas ainda não conhecerem e não saberem o que é autismo, apesar de hoje em dia a gente ter muito mais divulgação, né? Mas nesta época atrás, muito menos profissionais também conheciam sobre autismo, né? Então, todos esses sintomas que o doutor estava falando, né, eles começaram, alguns deles a aparecer, ou vários, né, no Vinícius, porque ele é um autista clássico, e começaram a aparecer e essa dificuldade, assim, de saber do que se tratava foi muito grande, né? Então, a procura de profissionais que soubessem, eu até considero que tive sorte, porque eu encontrei profissionais que conheciam autismo, então o diagnóstico do Vinícius não foi tardio. Ele, com 1 ano e meio, eu já tive uma hipótese diagnóstica de autismo e ele já começou a ser trabalhado por isso, né, com psicopedagoga, e começou a ter então um trabalho. E mesmo assim, um diagnóstico firmado eu só consegui com 4 anos de idade para ele, né? Então, hoje em dia, com esse avanço ou esse aumento do estudo sobre o autismo, né? Eu penso, o diagnóstico está sendo feito mais precocemente, né? Firmado ele mais precocemente, então as crianças estão tendo vamos dizer assim, uma ajuda, né? Elas estão conseguindo ser trabalhadas melhor e de forma mais precoce, e com isso elas conseguem se desenvolver mais e melhor.
E a partir do seu caso, da doença do seu filho, você acabou unindo, né, forças, buscando outros pais, e a partir disso se nasceu então essa questão da Associação de Pais dos Autistas. Sim, a Associação dos Autistas, quando eu comecei a ver esses sintomas no meu filho, né, eu conheci nesta época, meu filho com 2 anos, eu conheci outros pais que tinham filhos com autismo, tinham filhos maiores do que o meu. O meu era o caçulinha na época. E esses pais já estavam fazendo um movimento de união para montar uma associação, criar uma associação de autistas aqui em Passo Fundo, porque não tinham locais de atendimento para os seus filhos. E essa associação então foi criada há 19 anos atrás, que é a ALMA, Associação dos Amigos da Criança Autista, inspirada na ALMA de São Paulo, que ALMA é um nome fantasia, não é literal com o nome, né? E desde então esse grupo de pais vem trabalhando, né? E claro que muitos outros se uniram a nós, trabalhando para conseguir políticas públicas, conseguir divulgação do autismo, né? Como no início a dificuldade era de ter atendimento, a nossa primeiro objetivo era a criação de uma escola de autistas, de um local de atendimento, que então foi a escola. Essa escola foi criada pelo município 2 anos após, né? Ela foi uma escola pioneira no Brasil, eu diria, né? E ela existe em Passo Fundo, é a Escola Olga Caetano Dias, mantida pelo município, né? E ainda não temos uma sede própria, mas ela está prestes a iniciar, porque já está prevista no orçamento de 2018 pelo município. Mas essa escola iniciou com 12 autistas, 12 alunos, hoje está com 65 alunos, atendendo a partir dos 6 anos de idade, porque não tem ainda condições físicas de atender menores. Os menores dessa idade estão sendo atendidos nas EMEIs, né, no município. Muitos estão incluídos nas escolas particulares, aqueles que os pais desejam, né? Alguns autistas que não estão na escola porque têm uma idade mais avançada, outros pais não procuraram, né? Tem alguns outros autistas que estão também maiores, que estão em escolas particulares por escolha dos pais. Então, quanto ao número de autistas em Passo Fundo, estima-se que temos em Passo Fundo pelo menos 130 autistas, pelo menos. Doutor Cassiano, muito importante esse trabalho da associação, até porque essas pessoas elas necessitam de um atendimento especial e dedicado exclusivamente para elas. Sim. Diria que as medidas de psicopedagógicas específicas para o autismo são mais importantes que o tratamento medicamentoso. Existem crianças autistas que sequer precisam de medicamento. Como eu disse, existem alguns pacientes com o transtorno do espectro autista, que é como é chamado agora, né? O que tem autismo que não tem dificuldade cognitiva, não tem retardo mental, como era chamado, que não tem agitação e que tem só algumas características e não existe nada de medicamento para isso e nem necessita, e sim um atendimento psicopedagógico especializado. Até mesmo para orientar, não apenas em termos de escola, mas também os pais em casa, porque existem certas coisas, tem que se entender o autista que ele tem, claro, as suas dificuldades, que são dificuldades específicas, que um psicopedagogo que saiba do que se trata, como o autista reage, né, vai poder orientar os pais. Há casos em que há necessidade de medicação, por exemplo, quando o autista tem também agitação, quando o autista tem insônia, dificuldade para dormir, quando o autista tem algum outro problema que possa vir em conjunto, né? Crises convulsivas, por exemplo, não é tão comum, mas pode acontecer. Aí existe lugar para tratamento com medicamento também. Mas seguramente os grupos de apoio, um apoio psicopedagógico específico é o essencial.
Eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca e esclarece questões referentes ao autismo. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite esclarece as principais dúvidas envolvendo o autismo. Os meus convidados são Cassiano Forcellini, neurologista, e Saula Yunis, presidente da Associação dos Amigos da Criança Autista. Doutor Cassiano, eu queria que o senhor contasse pra gente como que é a reação dos pais quando eles chegam no consultório e recebem o diagnóstico, então, de que seus filhos são autistas. Existe uma preocupação muito grande se essa criança vai se desenvolver como uma outra criança? Quais são essas questões ligadas a isso? Bem, essa questão do diagnóstico do autismo, muitas vezes é um processo que não é feito só num primeiro encontro, assim. Porque por vezes a gente consegue identificar facilmente um sintoma e às vezes esse sintoma é o que traz a criança à consulta. Por exemplo, dificuldade em falar. É comum no autista ter um atraso da linguagem e isso é um motivo que os pais trazem à criança. Mas às vezes isso está focado nesse sintoma e quando a gente faz a primeira análise na consulta, né, ou examina, ou escuta, ou pergunta aos pais como algumas coisas, aí é que começam a eclodir algumas notícias que às vezes os pais até não se dão conta, né? Tipo, não encara olho no olho, tem uma reação exagerada quando muda a rotina, não brinca de carrinho, por exemplo, como se espera. E o processo, junto com a investigação, porque essas crianças têm que fazer uma investigação neurológica, elas têm que ter uma imagem cerebral, preferivelmente uma ressonância, porque muitas crianças autistas podem ter alguma malformação cerebral, por exemplo, que pode estar ligada ao desenvolvimento do autismo. Muitas crianças têm que fazer, por exemplo, eletroencefalograma, então é comum que essa desconfiança seja notificada, mas um diagnóstico possa demorar algumas semanas, ou 2 ou 3 encontros para ser firmado. Até para que os pais possam perceber que esses outros sintomas, que às vezes a gente alerta, perceba se não está acontecendo isso, se não está acontecendo aquilo. Às vezes é com esse estímulo do médico, ou do psicólogo também, ou do psiquiatra, do neurologista, ou do psiquiatra, neuropediatra, que os pais vão começar a se dar conta de outras coisas. E pode se levar de 2 a 3 encontros para poder fazer o diagnóstico de autismo, já tendo os exames. Então não é tão comum assim, num primeiro encontro, a gente chegar e cravar um diagnóstico. Até esse processo ajuda também os pais a começar, hoje em dia principalmente, a ler, a se informar, a ter uma noção de o que é isso, né, o que está acontecendo. Existe um cenário assim que às vezes as crianças são trazidas e os pais já com uma suspeita que algum outro profissional, um pediatra, por exemplo, ou um psicólogo avaliou a criança e já traz uma suspeita de autismo e aí a gente pode conversar mais abertamente e fazer a investigação neurológica disso. Sobre o desenvolvimento, como eu falei anteriormente, em torno de 70%, 80% das crianças com autismo têm dificuldades cognitivas, ou seja, de inteligência. E essas crianças necessariamente, sim, vão ter um prejuízo no seu desenvolvimento, nas suas aptidões para estudo ou trabalho, né? Talvez não vão poder trabalhar, possivelmente. Mas existe uma fração entre 20% a 30% das crianças autistas que têm inteligência normal e que aí o aprendizado não é prejudicado. Inclusive há casos notórios tem casos até que foram temas de filmes, em que a inteligência é supranormal, em que a pessoa tem uma inteligência acima da média e que aí o desenvolvimento para profissional, principalmente se for uma área muito técnica, por exemplo, engenharia, computação, pode ser
normal ou até excelente. E o problema vai aparecer mais naquelas questões de relacionamento, de empatia, né? Por exemplo, não vai ser uma dificuldade de linguagem, nem uma dificuldade de aprendizado, e sim uma dificuldade em se colocar no lugar da outra pessoa, vai criar problemas de relacionamento, de mudanças de rotina, né? A pessoa vai ficar muito mais refém das rotinas. Isso pode ser trabalhado. Obviamente pode ser trabalhado. Então, o que se pode dizer em resumo, sim, em torno de 70% das crianças com autismo vão ter prejuízo no desenvolvimento e isso possivelmente vai impedir que trabalhem ou vai limitar o aprendizado. Mas existe também uma parcela que não é desprezível, né, 20%, 30%, em que o desenvolvimento intelectual vai progredir e que a pessoa vai ter que trabalhar as outras limitações que o autismo dá. Saula, o Dr. Cassiano já entrou na questão do relacionamento, mas eu queria que tu explorasse um pouquinho mais. Lá na associação, vocês observam, né, como é o relacionamento das pessoas com autismo com outras pessoas? Às vezes a gente tem uma dúvida de como interagir, né, também com quem tem autismo. Sim, interessante dizer que os autistas são muito diferentes uns dos outros, né? Como o doutor falou, assim, eles podem ir de um desenvolvimento excelente, de um desenvolvimento intelectual excelente até ao desenvolvimento muito pobre, muito fraco, né? E quase não se desenvolver intelectualmente. Então, entre o fraco e o excelente, existem muitos graus, muitos tipos de desenvolvimento. Então, a gente costuma dizer que cada autista é diferente um do outro. E as reações deles também podem ser diferentes uns dos outros, né? É claro que tem alguns comportamentos semelhantes, alguns tipos de reações parecidas, né? Então a gente sabe que eles apreciam a rotina, né? A gente sabe que eles a maioria deles vai ter uma dificuldade de expressador, né? De expressar o seu sentimento, mas eles são treinados, vamos dizer assim, eles têm tratamento, né? Conforme eles vão sendo trabalhados durante a vida pelas psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, aqueles que necessitam medicamentos por ser muito agitados, como o doutor falou, né, que aí é uma avaliação médica, né, eles vão se estabilizando e eles vão tendo esse aprendizado, né, de forma melhor. E aí também os relacionamentos melhoram. Nós, na associação, fazemos encontros, né, dos familiares com os autistas. Então, os nossos encontros, sempre os autistas estão juntos. Então, eles têm uma interação, além de ter uma interação com as pessoas familiares, que não são autistas, eles também têm uma interação entre eles. É bonito de ver que eles vão tendo essa interação, eles vão interagindo, se conhecendo e demonstrando essa afetividade entre eles também e conosco, com os familiares não autistas, né? Então, é uma questão de ensinar e aprender. O aprender deles é muito diferente do nosso, é muito mais lento, né? Tem que se ter muita paciência, eles vão demorar muito, mas eles parecem ter, é o que a experiência da gente mostra, assim. Não falo só do meu filho, porque acompanhei muitos nesses 20 anos, né, 19 anos da associação. Eles parecem ter cada um assim um lugarzinho, uma caixinha lá na sua cabeça que vão guardando as informações, né? E um belo de um dia eles demonstram aquela informação que foi guardada lá de trás, sabe? Então eles nos surpreendem muito, né? Mas também eles, em determinado momento, eles deixam de fazer algumas coisas que eles faziam, que parece que eles esquecem, e depois retornam. É algo assim, um pouco difícil para a gente às vezes compreender, né? Mas eles têm esse relacionamento, né? Essa interação, eu acho que
é muito melhor, né? Assim como nós nos relacionamos melhor com aqueles que nós conhecemos, com o nosso ciclo de amizades, eles também fazem assim. Então, no momento que eles saem e vão num local desconhecido, com pessoas desconhecidas, o diferente para eles, o desconhecido, parece ser assustador para alguns. Então, eles, se tem uma porta e eles não sabem o que tem atrás daquela porta, às vezes eles se recusam a passar por ela. Porque eles têm aquele medo do desconhecido muitas vezes, né? Então, você ter essa... então, eles não têm essa... não fazem essa interação, eles não têm essa compreensão, né? De que mesmo você falando, não tem. Então, é uma questão de, às vezes, de confiança e às vezes nem a confiança no familiar, né? Na mãe, no pai, não é o suficiente para fazer com que ele vá. Doutor Cassiano, eu queria que o senhor desse mais informações a respeito do tratamento. Não tem cura, né? Mas é muito importante essa questão da equipe multidisciplinar acompanhar o autista. Sim. Como hoje dentro do transtornos do espectro autista, existem diferentes condições causadoras. Então, como eu falei, há problemas genéticos, há problemas malformativos, há crianças que têm autismo de causa absolutamente desconhecida. Então, é uma síndrome, vamos dizer assim, a gente coloca dentro de um saco múltiplas condições que são diferentes. Então, dificilmente haverá uma solução assim, tipo, vai surgir um tratamento para autismo que vai beneficiar todos os autistas. Isso é meio ilusório, né? Provavelmente, à medida que a ciência, a medicina vai progredindo, pode-se começar a se individualizar cada vez mais e, por exemplo, passa-se a tratar um determinado autista ligado a uma determinada doença. Por exemplo, crianças com autismo que têm a síndrome do X frágil. No momento que se tiver um tratamento para a síndrome do X frágil, haverá o tratamento para esse tipo de autismo. Então, a gente espera, né, que haja, à medida que se desenvolva, que surjam mais pesquisas, tratamentos. Mas o que temos hoje de tratamento, em geral, é um tratamento mais para agitação psicomotora, agressividade, os automatismos. Muitos autistas têm automatismos, atos automáticos em que eles se mutilam, se machucam, se mordem. Então, para esse tipo de coisa que o autista se machuca ou que ele tem sofrimento exagerado, existem medicamentos antipsicóticos disponíveis, inclusive no SUS existe, por exemplo, que é mais indicado para crianças com autismo é a risperidona, mas tem também o que é disponível no SUS. Existem outros medicamentos no mercado, como o aripiprazol, servem para isso. Algumas crianças com autismo têm outros comprometimentos. Nada impede, por exemplo, que uma criança autista não tenha também desatenção em aula e possa melhorar o aprendizado tratando hiperatividade e desatenção. E aí existe tratamento, inclusive pelo SUS, como o metilfenidato. Existem crianças autistas que têm distúrbios do sono, é muito comum no autismo o distúrbio do sono. E recentemente no país se tornou possível a gente, por exemplo, manipular melatonina, que é talvez o que seja mais utilizado para sono em autismo e que costuma funcionar. Outras crianças com autismo têm crises convulsivas ou podem até mesmo ter comprometimentos psiquiátricos do tipo ansiedade, depressão. Isso são coisas que têm tratamentos específicos. Saulo, eu queria que tu comentasse um pouquinho da importância, então, da gente estar discutindo este assunto, né? A gente está no mês de abril, o Dia Mundial, então, do Autismo é comemorado no dia 2, e é importante também a constituição de políticas públicas para essa área. Inclusive, aqui em Passo Fundo, a gente já teve várias leis aprovadas nesse sentido. Sim, assim, importante é o conhecimento das pessoas da existência do autismo, do que é o autismo, né? Saber que o autismo, ele não tem uma característica física, então, como algumas outras síndromes, né? Então, as crianças autistas, a gente fala, o meu 21, ele é grande, né? A gente fala crianças, jovens e adultos autistas, eles não têm uma característica física, não está na face, né? Então, as pessoas não percebem, às vezes, quando eles estão quietos, eles percebem no comportamento.
Às vezes uma criança está numa fila de atendimento prioritário, que é uma das leis do nosso município, que está completando 1 ano agora, e eles são barrados. Então, é pela falta de conhecimento. As pessoas criticam, está fazendo o quê na fila, né? Mas eles, é pelo comportamento, como o doutor falou, eles têm um limite, às vezes, eles podem estar quietinhos, mas de repente eles saem correndo. Entende? Então, é necessário, né? Essas leis, essas políticas públicas são necessárias. A primeira lei, a lei federal de 2012, que deu a eles mesmos direitos legais das pessoas com deficiência, já dá o direito ao atendimento prioritário. Né? Nós temos, então, essa lei de atendimento prioritário no nosso município já há 1 ano, desde abril do ano passado, indicando que o símbolo do autismo, que é o laço como uma fitinha com quebra-cabeça colorido, que seja colocado nas placas de atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados. Ainda não temos, né, para identificar, que as pessoas saibam que é para autismo, com a palavra autismo embaixo, né? Uma outra lei também que temos é para ser feito um censo, que ainda é uma lei mais nova, né? De novembro, se não me engano. Isso, do vereador Ronaldo Rosa. Isso. Para que se identifique quais as necessidades, né, dos autistas, de terapias, ou quais as necessidades que os autistas têm em Passo Fundo. Então, estamos aguardando, na verdade, o poder público para ver como que vai ser feita, como é que essa lei vai ser conduzida, né, para saber. Mas é muito importante isso, porque, na verdade, o que funciona são, através das leis, é que a gente consegue desenvolver e fazer com que todas as pessoas, né, tenham seus direitos garantidos e melhore a qualidade de vida. E o que eu acho assim, uma das coisas mais importantes é que a população, as pessoas tenham o conhecimento sobre o que é, né? Que aí não precisaria nem existir a lei. Eu acho que a sensibilidade das pessoas já seria o suficiente para saber, não só para o autismo, para qualquer pessoa, né, que tenha, é um idoso, é uma outra pessoa que tem uma necessidade, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, que está com uma perna quebrada, não precisa ser deficiente, mas que tem a sensibilidade de ajudar ou de facilitar para aquela pessoa um atendimento ou numa situação que ela necessite. Né? E quem quiser buscar a associação faz como? A Associação dos Autistas não tem sede própria ainda, né? Estamos aguardando então a construção da nova escola, que vai ser a sede em anexo, desculpe. Mas pode procurar pelo telefone. Eu vou dar o meu particular agora, tá? Mas temos um telefone da associação, desculpa, estou sem o número aqui, mas pode ligar 9941-6098, que vai ser repassado o telefone da associação. Pode repetir teu número de telefone? É 9941-6098. Para encerrar, doutor Cassiano, só reforçar a importância dos pais ficarem atentos para esse diagnóstico precoce. Sim. No que se detectar que uma criança não está desenvolvendo como deveria, não está falando como deveria, não brinca como esperado, ou tenha reações exageradas a mudanças de rotina, ou tenha automatismos, principalmente automatismos de se machucar. Talvez esses possam ser, ou alguma coisa tipo de aparente insensibilidade à dor. Esses talvez sejam alguns sintomas que devam alertar os pais a procurar auxílio. Né? Como eu falei antes, isoladamente, um desses sintomas não faz diagnóstico. E pode nem ser autismo. Mas se tem mais coisas, ou um conjunto, quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor a abordagem, melhor o desenvolvimento, melhor a qualidade de vida da criança, da família, enfim. Doutor Cassiano, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos no nosso programa de hoje. Obrigado e boa noite a todos. Salua, parabéns então pelo trabalho realizado pela associação e também muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.